A falta da busca da verdadeira vontade de Deus é um erro grave e frequente entre o povo de Deus. As Escrituras nos revelam que não se deve fazer, nem deixar de fazer absolutamente nada, sem antes consultarmos ao Senhor. Se o coração diz algo, não deve ser ignorado, e sim, colocado diante dele para se obter uma resposta se provém de Deus, ou se é mais um dos enganos do coração do homem. O livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem poderá conhecer? Sabendo disso, podemos entender que nem tudo que provém do coração do homem é direcionado por Deus. Por isso, precisamos buscar o direcionamento de Deus em tudo o que fazemos, e Ele responderá. Basta estarmos atentos. A verdade é que Deus sempre nos responde, mas dificilmente o homem conseguirá interpretar os sinais sutis que Deus fornece, se não estiver atento e sensível ao seu espírito. Somos inclinados a acreditar que Deus nos dará um sinal sobrenatural, mas, na maioria das vezes, Ele fala conosco pelos próprios meios naturais, como a sua palavra, o louvor, os sonhos. Porém, se não estivermos abertos a ouvir algo contrário ao que queremos, muitas vezes, corremos o risco de que esses sinais passem desapercebidos. Sim, Deus ainda fala. Pode-se dizer que Ele responde mais de uma vez. Se ainda há dúvida em nosso coração, não devemos nos acanhar em continuar buscando a resposta. Certamente Ele compreenderá e continuará respondendo de diversas maneiras. Vejamos como a Bíblia nos revela que Deus fala, e fala mais de uma vez. O livro de Gênesis, capítulo 41, versos de 17, nos conta uma história sobre um sonho que Deus deu a Faraó. Em seu sonho, ele estava à margem do rio, e via subir 7 vacas gordas e formosas à vista, que pastavam, e apareceram 7 vacas magras e as comeram. Depois ele teve um outro sonho, em que viu crescer 7 espigas de milho cheias e boas, mas do mesmo pé subiram mais 7 espigas, só que essas eram pequenas e queimadas e devoravam as espigas saudáveis. O faraó havia contado isso aos magos, mas eles não conseguiram interpretar o seu sonho. Porém, José conseguiu decifrar o seu significado, porque Deus era com ele. Em conclusão, José disse o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. A revelação do acontecimento vindouro revelada por José a Faraó, foi o que desencadeou a exaltação de José por Deus. Ao ler a sua história percebemos a mão de Deus para transformar os corações dos seus irmãos, os quais formariam a nação de Israel. Afinal, a promessa de Deus a Abraão era que através da sua descendência, todas as nações da terra seriam benditas. Os ciúmes e a inveja de seus irmãos foram arrancados, e em seu lugar, o amor foi derramado. Outro caso interessante, foi o de Gideão. Ele foi um dos juízes de Israel, que foi levantado para livrar o povo das mãos dos midianitas. Deus entregou os filhos de Israel a Midian porque estavam agindo mal aos olhos do Senhor, adorando a Baal. Mas eles clamaram ao Senhor, que ouviu-lhes o clamor. Quando o anjo do Senhor apareceu para falar com Gideão, ele teve dúvidas que era Yahvé quem falava, então, pediu um sinal para que tivesse certeza. Ele perguntou: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Esse versículo está no livro de Juízes, capítulo 6, verso 7. Deus respondeu ao seu pedido no verso 21, e pediu que destruísse o altar de Baal. Gideão obedeceu, e logo os midianitas se levantaram contra ele para o matar. Gideão, então, faz nova prova com Deus por mais 2 vezes nos versos de 36 a 40. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água.
E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez rogo-te que só esta vez faça prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Como podemos ver, os sinais que Deus deu a Gideão foram sobrenaturais, mas como já foi dito anteriormente, isso não significa que sempre será assim. O que eu quero ressaltar aqui, é que todos os que confiam no Senhor devem colocar suas causas diante dele e esperar uma resposta, ou as respostas. O importante é que você jamais deve tomar uma decisão sem colocar diante do Pai. Jamais faça nada, sem antes pedir-lhe a sua permissão. Existem várias outras passagens bíblicas que mostram que Deus responde aos que clamam. Mas acredito que você já tem um pouco de material para refletir, então, vou ficando por aqui. Que Deus ilumine os seus passos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e divulgar com quem você ama.